tarde, pessoal. Estamos de volta e agora nós vamos receber o time da ARX para um bate-papo sobre os desafios do cenário de 2021. E para conduzir aqui no palco, temos a nossa dupla da Invest Smart, Walter Fogolin, Head de Produtos, e Felipe Nascimento, Head da equipe Macro. Sejam bem-vindos também Eduardo Canto, gestor Macro, Elisa Machado, economista-chefe, e Alexandre Santana, gestor de renda variável da ARX Investimento. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Ótimo. Boa tarde. Walter, Felipe, é com vocês. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Vocês me escutam bem? Antes de tudo, né, agradecer a vocês, agradecer a Elisa, agradecer a Alexandre, agradecer a Eduardo. Nós, né, temos o comitê da Investmart, vocês, alguns fundos de vocês, né, fazem parte, são casas que a gente acompanha. E quem está em casa, né, eu acho que esse é o trio que a gente quer ver. Um economista, né, economista-chefe, um gestor macro, um gestor de renda variável. Eu acho que assim, eu queria saber, né, como é o dia a dia de vocês, como é que vocês conversam, como são os processos. Queria também que, para quem está em casa, né, que vocês se apresentassem, falassem um pouco da ARX, para que a gente pudesse entender e pudesse saber o que esperar na nossa live, né, nosso painel daqui para frente. ARX? Alexandre, A ARX... Oi? está um pouco baixo. Agora eu ouvi, Sim, perdão. estão escutando? Sim. Então, eu vou falar um pouco da ARX. A ARX ela foi fundada em 2001, portanto, está aí com 20 anos, né? Fazendo gestão de recursos. Hoje, a gente tem em torno de 25 bilhões de reais sob gestão e dividido em uma série de produtos, desde fundos de renda fixa, crédito, passando por multimercados, fundos macro, até fundos de renda variável. A gente faz parte do grupo BNY Mellon, que é o quinto maior gestor global do mundo. Ele, hoje em dia, tem cerca de 2 trilhões de dólares sob gestão. Ele tem algumas boutiques ao redor do mundo, nos Estados Unidos, Europa, Ásia. E na América Latina somos nós aqueles que tocamos essa parte de investimentos. Contamos com mais de 40 profissionais. E eu acho que esse é um resumo, né, do que a ARX é. Sim, perfeito. Eu queria ouvir também, queria conhecer um pouco, Elisa, queria conhecer um pouco, Eduardo, por favor. Você vai aí, Dudu, ou vou eu? Eu posso ir primeiro, não tem problema. Eu sou Eduardo Canto, gestor responsável pela estratégia macro da ARX. Eu assumi essa estratégia tem praticamente 2 anos, tenho mais de 20 anos do mercado, boa parte deles aí com a Elisa, como meu braço direito, meu economista, e a gente está bem acostumado, né, com a parte de gestão macro. A chegada à ARX, né, foi com uma filosofia muito parecida com a nossa. Como se falou em processo, sentamos todos juntos, todas as estratégias são definidas em comitê, óbvio que diariamente sentamos, analisamos as simetrias ativas, etc. Mas uma equipe onde a sinergia é perfeita, né? Como o Alexandre falou, a gente tem uma equipe de crédito que enxerga pela parte do setor real uma vertente, né, de capacidade de pagamento. A gente tem uma maneira de renda variável enorme, né, das normas do mercado, que enxergam no setor real por outro lado, do lado do grupo, e a gente consegue, né, junto com a macro, juntar tudo isso e transformar em posições. Obrigado. E você, Elisa? Conta um pouco pra gente. Você é economista-chefe, né? Isso. Na verdade, eu estou na ARX ao mesmo tempo que o Duda, né? A gente está lá há uns 2 anos. Mas a gente já trabalhava junto há muito tempo como equipe, né? E isso facilita muito a interação e essa questão da gestão diária, né? A gente hoje tem uma equipe que trabalha construindo cenários, a gente tem toda a parte de projeções, enfim, com uma dedicação especial à questão da inflação, que sempre foi uma vantagem comparativa que a gente tem
e que permite que o fundo consiga auferir ganhos até mesmo descorrelacionados com o resto da indústria, né? E a gente tem, portanto, bastante foco nisso. Como o Duda falou, a gente tem uma interação contínua, né? A gente sempre trabalhou assim. A gente não tem essa característica de montar um cenário e conversar uma semana depois, né? A gente vai adaptando e a gente vai revisando continuamente no dia a dia, conforme as notícias vão sendo divulgadas. Então, essa é a nossa forma assim, de trabalhar. Eu não sei, vamos conversar um pouco sobre cenário? Sim, sim. Então, até aproveitar que você já comentou, né? Acho que todo painel que a gente tem sobre macroeconomia, a gente tem uma pergunta em comum e eu queria ouvir a opinião de vocês, contextualizar um pouquinho, sobre juros, tá? Sobre o que a gente esperar sobre os juros. Mas a gente tem uma coisa que chama atenção, que é o Brasil está vivendo um juros real negativo, né? Eu não imaginava que a gente fosse passar por um momento de juros real negativo não tão breve. E quando a gente olha para essa equação, né, a gente vê o Banco Central agora cortando o foreign guidance, né, que é a expectativa de subir os juros no futuro, como se fosse um spoiler, né, do que ele pretende fazer com os juros no futuro. Então, a gente olha para um cenário que o Banco Central projetava uma inflação para o final do ano perto de 2%, a inflação bateu 4,5%, não tem um tanto sinal de que ela vai desacelerar. Isso que eu queria ouvir de você, Thailisa, o que você acha sobre o cenário de inflação, mas mais para contextualizar, para assim, até onde o Banco Central vai subir juros, mas até onde ele deve subir juros, até onde vocês estão projetando que o Banco Central vai subir juros, essa é a pergunta, e o que pode fazer esses juros acelerar, né? Por exemplo, sair de 5, parar no 8, parar no 10, eu até bati na mesa ontem, vou bater na mesa de novo, né? Parar no 14, quem sabe. Então, mas o que pode acelerar essa subida dos juros? E o cenário base, né? Até onde vocês imaginam que os juros devem ir com essa inflação? Bom, vamos lá. Vamos começar pela retirada do Forward Guidance. Na verdade, essa já era uma expectativa que a gente tinha e a gente até mesmo desejava que o Banco Central fizesse isso, porque desde meados de 2020 a gente já vinha com um diagnóstico de inflação mais alta do que o mercado tinha. E da onde veio esse diagnóstico, né? Na verdade, isso veio da interpretação de que a crise do coronavírus, ela teve uma característica diferente da crise de 2008, porque a crise de 2008 ela foi única e exclusivamente do lado da demanda. No coronavírus, a gente teve efeitos tanto do lado da demanda quanto do lado da oferta. Do lado da demanda, a gente teve soluções muito rápidas dadas pelo governo, né? Rápidas, eficientes e num montante bastante grande, com auxílio emergencial que inundou a economia de recurso de incentivo fiscal ao longo do segundo semestre. Já do lado da oferta, a visão que a gente tinha é que a gente teria empresas que sairiam do mercado, enfim, um movimento de falência e quebra de algumas empresas importantes para as cadeias de produção, e o resultado disso é inflação, né? O governo até endereçou a questão das empresas com crédito, enfim, algumas medidas do lado da folha de pagamento, tentando preservar empregos, etc., mas num montante, numa rapidez e eficiência muito menor do que o que a gente viu do lado da demanda. Então, a gente já tinha essa expectativa de que a inflação ia acelerar por essa natureza diferente do choque, e isso ainda foi potencializado pelo formato da reação chinesa à crise, né? Que fez um incentivo muito grande do lado da oferta, né? Do lado da produção, diferente dos países ocidentais, e isso contribuiu ainda mais para puxar preço de commodity lá fora. Então, a gente teve um ingrediente aí de uma tempestade perfeita que resultaria em inflação. No segundo semestre do ano passado, a gente viu, primeiramente, um choque muito concentrado em alimentos e commodities, mas já no último trimestre ficou claro que a gente já começava a ver alguma contaminação de outros setores, né? Primeiro, setores industriais e agora, mais recentemente, até a questão dos serviços, núcleos subjacentes, etc., já começam a mostrar alguma aceleração,
O próprio Banco Central reconheceu isso no comunicado pós-reunião, né? Então, a gente via essa necessidade do forward guidance ser retirado e a gente considerava até isso mesmo desejável. Então, para a gente foi esperado que isso acontecesse, né? Que a gente fosse ver um BC mais ROC. A gente até nota que nas oportunidades posteriores à ata do Copom, na comunicação dos membros, né, da diretoria do Banco Central, a gente pôde notar até algum esforço para relativizar essa leitura ROC quando eles quiseram demonstrar, né, que a questão do dissenso não significava iminência de alta, né? Mas mesmo assim a gente trabalha com o início da alta de juros no segundo trimestre ainda. A gente vê a taxa de juros chegando no final do ano em torno de 5%, em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, quando a gente não tem descontrole nem abandono da âncora fiscal, leia-se teto de gastos, né, que hoje é a nossa maior âncora. E, na verdade, o que a gente vê como chance da gente ter uma espiral de juros é a questão fiscal, que hoje é o grande nó do Brasil, né? Mas, de qualquer forma, mesmo com o controle nas condições normais, a gente vê essa taxa chegando em torno de 5% no final desse ano de 2021. Eu não sei se eu completei todas as suas dúvidas. Sim. Já fiquei até pensativo, né? 5% no final de 2021, nesse ano, né? Então, a gente já deve esperar uma alta, assim, um pouco maior do que a gente esperava 2, 3 meses atrás. Né, Nota? Não, com certeza. Eu acho que, na verdade, com esse cenário que a gente está montando, a gente vê como necessárias algumas altas de meio, no meio do caminho, né? E a gente precisa disso para controlar a expectativa, né? Principalmente as expectativas que a gente vê de mercado, via base, etc. Isso aí até o Duda esclarece depois com mais propriedade. Já tem bastante coisa aí acima das metas, né? Em vários períodos. Então, a gente vê a necessidade do Banco Central ancorar isso aí. A gente tinha escutado até agora um 4, um 4,5, mas um 5 ainda não. A minha pergunta é para o Eduardo sobre o Special Macro. Assim, o fundo teve um desempenho excepcional, acho que assim, teve ali um desempenho bastante fora do que a gente vê aí no mercado normalmente, né? As pessoas normalmente vinculam muitos retornos ao CDI, e, tipo, se você falar, o CDI 200%, enfim, seria alguma coisa hoje perto dos 5%, mas o fundo foi lá e entregou algo, assim, bastante substancial e bem acima da inflação, inclusive, né? Eu queria só que você falasse um pouquinho sobre que tipo de estratégia foi adotada ao longo de 2020, né, para colher esses frutos. E se você puder contextualizar o que é um fundo macro, porque existem algumas classes dentro desse universo de multimercado, né? E aí seria bom para quem está nos assistindo, para que eles entendam o que é um fundo macro, o que o gestor faz. E aí, então, você falar um pouquinho sobre as estratégias que você conseguiu gerar todo esse resultado aí ao longo de 2020. Perfeito. Então, o Especial Macro, começando pelo final da pergunta, o Especial Macro ele é um fundo, né, macro clássico, top-down, onde a gente tem classe, né, como a gente comentou antes, tenta traçar todos os cenários, né, do mundo, desde China, Europa, Estados Unidos, mercados emergentes, todo o cenário macro desses países e o impacto desse cenário nos ativos. E dali, a gente tem, dentro das 3 caixinhas principais, né, juros barra inflação, moeda e renda variável, monta as posições, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, em cima desse cenário. São todos os ativos elencados, todos os ativos financeiros elencados sem risco de crédito privado. A gente segrega, a gente tem uma área de crédito privado muito forte, né, com destaque aí na Arx, mas a gente sempre segrega o tipo de risco dentro do fundo. Então, o fundo macro,
ele vai, de acordo com o nosso cenário, a gente consegue, dentro de todos os ativos, sem risco de crédito privado, aqueles que um lastro em bolsa. 2020, como você falou, realmente foi um ano, né, apesar da alta volatilidade aí, né, a gente tem um evento, acho que nunca antes vivido, acho que com certeza nunca antes visto. A gente acabou performando muito bem, a gente sofreu na crise, como a grande maioria dos fundos, mas a gente, é uma das coisas que a gente gosta de falar, até quando fala com o público, né, de pessoas físicas, assessores, consultores, usa essa vertente para o nosso lado, estar sempre com instrumentos líquidos, sempre, né, rever os seus questionários de suitability, sua liquidez, para que toda vez que a gente tem esses eventos, a gente não seja, né, nós, os fundos, ou as pessoas físicas, ou os consultores, aqueles que vão zerar nas posições nos piores momentos. A gente quer a oportunidade de aproveitar os exageros nesse tipo de... A gente sofreu lá atrás, mas a gente estava extremamente líquido dentro dos nossos limites de risco, e a gente conseguiu pegar, principalmente desde maio, toda a volta, né, a volta desse exagero, tanto na bolsa, né, nos papéis, em alguns setores específicos, muito massacrados. Na primeira parte, ali na parte de comércio eletrônico, né, que ia se beneficiar bem na crise, depois toda a parte de commodities nesse final de 2020, aí, pelo cenário, né, como a gente vinha monitorando esse crescimento de China, essa aceleração de China na frente de todo o resto do mundo. Então, e acho que o grande resultado do fundo, como a Elisa também já passou, a gente detectou muito cedo esse repique inflacionário. O mercado começou, né, a dar pouco valor, né? A gente viu, né, em maio, junho, até meados de junho, um pouco depois de meados do ano, ainda muitas casas, muitos economistas com inflação para 2021 entre 0 e 1, né? Algumas casas, né, com inflação abaixo de meio. E a gente, por tudo isso, para não ser repetitivo e passar para o que ele já comentou, a gente tinha um cenário de inflação muito diferente do que a maioria das outras casas tinha. E a gente acabou se beneficiando, a gente com posições com tamanhos bem razoáveis, né, nas inflações tanto curtas quanto longas. A gente tinha essa preocupação com o fiscal, sabia os impactos mais implícitos um pouco mais à frente. Então, praticamente o segundo semestre todo, além, né, de toda a recomposição de ativos de risco, de prêmio de risco, tanto na bolsa quanto no mercado de juros, foi a compra de inflação em crise. Perfeito, Eduardo. Então, complementando, você comentou, né? Primeiro, que bom, né? Porque, imagino que o cotista do fundo, assim, como a gente está satisfeito, né, pelas antecipações, pelo trabalho que vem sendo feito, eu acho importante, né, sempre essa ideia, né, de trocar e tentar buscar um pouco, trazer o lado da proteção, né? Saber tentar antecipar para se proteger. E eu queria te fazer uma pergunta. Você comentou também que tanto aqui quanto fora, né, a equipe faz gestão, tenta atuar. E eu queria saber sobre essa onda de liquidez que a gente tem observado, né? Ontem a gente não sei se foi ontem a gente estava fazendo um painel também. A gente até usou o exemplo, né? Parece que um helicóptero de dinheiro passou pelo mundo e foi jogando dólar para as pessoas, né? E a gente para observar. A gente observa algumas casas, por exemplo. A BOFA, há alguns dias, comentou sobre o que isso pode trazer, né, sobre uma possível bolha. Tem algumas pessoas também que ficam com receio, né, de quando o juros subir, já que os juros vai subir, né, todo esse dinheiro que foi colocado na economia, a base fica maior, então o que vai se pagar de juros tende a ser maior, né? Eu queria saber como é que vocês olham esse cenário de juros maior no mundo para frente também, né? Junto com esse cenário de liquidez. Vocês acreditam, né, que pode ter algum nível de preocupação, o investidor, né, a gente, enquanto comitê, a Investmart, o investidor que está em casa, é importante que ele caminhe no sentido de proteção no mundo também, ou não, né? Essa liquidez realmente foi necessária, vocês não veem preocupação, dado isso, né, enquanto gestor macro, enquanto no seu fundo, você não vê preocupação, dado esse aumento de liquidez? É difícil a gente falar de bolha, né? Se existe ou não existe bolha. O próprio termo bolha, né? Ele é muito difícil você cravar um número na bolsa ou indicadores, né, de bolsa que
te diga, não, aqui, a partir daqui está esticado, não está esticado, cada um tem um cenário, cada um, né, tem preço, tem assimetrias a ser discutidas. Uma coisa é fato, né, você colocou o excesso de liquidez global, aí, principalmente pós-pandemia, você falou de um helicóptero, né, 50 helicópteros, né, e realmente o excesso de liquidez, todos os bancos centrais, né, todas as economias usaram o dinheiro fiscal, de capacidade monetária para poder é um mundo novo, ninguém sabe o impacto real na economia, com aquilo que foi necessário, e é claro que esse excesso de liquidez, somado a um juro inexistente, ele causou uma corrida para tipo de risco. Acho que não só na Bolsa Americana, mas como todas as bolsas, né, tanto as commodities, como todos os ativos de mais risco, você teve essa migração, né, esse uso, né, desse excesso de liquidez para ativos de risco. E é claro que a gente monitora. Né, de novo, a gente escuta esse papo de bolha, né, vamos traçar o S&P, por exemplo, a gente já vê algumas casas, né, falando bolha desde 3.500, 3.600, 3.700, e o S&P até 15, 20 dias atrás fazendo novos highs. É difícil entender exatamente o que é essa alta liquidez, né, é responsável por isso, e projeções, desse reflation nos Estados Unidos, no resto do mundo, né, de trazer de novo, né, a economia para o crescimento, as empresas, né, essa precificação na bolsa ser real. O que a gente faz é monitorar dia a dia. Existe risco, sim. Acho que, né, o nosso plano de fundo hoje, no nosso cenário, quando a gente está mais otimista, no cenário global, ele passa pelas duas vertentes, para ser repetitivo, né, a principal delas, né, as duas principais, China, né, com indicadores de crescimento, né, qualquer indicador, tanto quantitativo quanto quantitativo, surpreendendo todo dia, empurrando as commodities aí para cima, então você tem um efeito muito benéfico, principalmente para as economias emergentes, exportadores de commodities. E a outra vertente, né, a outra maior economia do mundo, que ainda não mostra sinais, né, tão claros de recuperação, mas que possui essa vertente de capacidade de jogar mais liquidez no mundo. Você teve a eleição, né, no final do ano passado, onde o governo democrata levou, tanto o executivo quanto o legislativo, levou as duas casas no legislativo. É um governo de esquerda, mais afeito a estímulos fiscais, a uso da máquina. Não obstante, né, colocou IEL, né, talvez a mais dúvidas, o ex-presidente do FED como secretário do Tesouro, ela sempre advogou, né, que estímulos monetários e fiscais devem andar em conjunto. Ela vai estar sentada na outra cadeira agora, empurrando, né, esses estímulos, né, ajudando a empurrar esses estímulos. E você tem o FED que, né, nas duas últimas aparições, a despeito do que vem acontecendo na curva de juros americana, esse repique, principalmente nos mais longos, ou nas inflações acima de 10, 30 anos lá fora, né, já rompendo ali seus 2%, o FED, na sua primeira aparição agora em Princeton, no seu primeiro discurso e essa semana, no seu comunicado oficial ontem, veio para, né, te colocar entre aspas, tranquilizar novamente o mercado. Só diz que vai atuar quando a inflação estiver por tempo razoável acima da meta. Ele foi questionado também sobre sustentabilidade do dívida, ele diz que está muito longe disso, que ele não vê nenhum tipo de problema. Então, a gente tem, né, nas duas economias do mundo, uma já em fase de crescimento e a outra, se não está crescendo tanto, ainda com bastante estímulo para vir. O risco, então, a gente pode seguir monitorando se essa economia americana aquecer rapidamente, né, de modo que realmente a inflação venha e aí sim o Banco Central tem que atuar, diminuir estímulos e de uma maneira mais rápida, imediatamente, e aí sim tem um impacto não só na Bolsa Americana, mas aí para a classe toda de emergentes também. Perfeito. Alexandre, se você depois quiser falar um pouquinho também sobre essa questão de bolha, como é que vocês estão com relação a isso, mas a pergunta vai até nessa linha, né, de bolha, dessa reportagem que saiu aí falando do Bank of America, enfim,
como é que você hoje, dentro da tua área de gestão, como é que você está vendo o valuation, os múltiplos das empresas? Enfim, você vê múltiplos esticados e com poucas oportunidades hoje? E, assim, se existe uma bolha, vamos dizer assim, eu sei que o termo é pesado, né? O termo bolha é um termo muito pesado, mas, assim, se os ativos estão supervalorizados, todos os setores estão assim, ou existem ainda alguns setores com oportunidades, enfim, setores com múltiplos melhores e com perspectivas de bons desempenhos daqui para frente? Falando de Brasil especificamente, que eu acho que é a parte mais interessante, a gente não observa como bolha. Olhando várias métricas, uma delas que é bastante acompanhada pelo mercado, que é a relação preço-lucro do Ibovespa, de fato está acima da média histórica dele. Um pouco acima. Hoje o Ibovespa está negociando em torno de 13 vezes e meia, enquanto a média é mais perto de 12. Só que, como o Eduardo e a Elisa pontuaram, a gente está num mundo de juros extremamente baixo. Você tem aí quase 20% do estoque da dívida mundial com taxa de juros negativas. E isso acaba sendo reproduzido no Brasil. Hoje em dia, a NTNB é mais longa, pegando aí, por exemplo, 2035 como uma base, a taxa de juros real está 3,5%. É diferente do cenário de 5, 10 anos, que ela rodava em torno de 7%. Então, a gente tem essa questão dos juros mais baixos, que implica múltiplos mais altos para as empresas. Tem a questão dessa recuperação cíclica que o Eduardo pontuou, que o Brasil também vai ver isso, pelo menos as empresas brasileiras vão ver isso. A projeção de crescimento de lucro para esse ano, para a maioria das empresas, é acima de 20%, recuperando o que aconteceu em 2020. Tem a perspectiva de novos setores sendo listados na Bolsa, novas ações também sendo listadas. Ano passado foram quase 50 operações de IPO e follow-on que totalizaram 120 bilhões de reais. Esse ano já se estima um valor acima de 150 bilhões de reais. Só nesse primeiro trimestre são 20 empresas já que estão pleiteando abrir capital. Então a gente observa que sim, tem oportunidade. Um exemplo mais claro, setores pesados como petróleo e mineração na Bolsa, elas estão abaixo dos seus múltiplos históricos, mesmo com as commodities negociando a preços bons. Quer dizer, você pega o minério de ferro a $150, o petróleo se recuperou para $60. Então, para resumir, a gente não observa no Brasil esse conceito de bolha. A gente está otimista, a gente acha que vários setores aí apresentam boas perspectivas. É claro que tem alguns nomes mais exóticos, eu diria, que são difíceis de pontuar o valuation, porque às vezes a premissa por trás dessa empresa ou desse setor é algo disruptivo. E você precificar o disruptivo é complicado. Um exemplo, nos Estados Unidos, a Tesla, carro elétrico. Você comprar a tese do carro elétrico faz sentido. Os países estão querendo reduzir a emissão de carbono, vários estão com metas de venda de automóveis elétricos ou híbridos a partir de 2030, 40, 50. Mas a realidade é que hoje o carro elétrico representa menos de 5% das vendas totais de carro e menos de 1% da frota mundial de carros, mesmo com bilhões de dólares de subsídios da Califórnia, China, Europa. Então você tem que comprar a tese de que isso realmente no futuro vai ser a dinâmica carro elétrico para justificar um valuation da Tesla, por exemplo. Isso não acontece no Brasil. As teses de empresas grandes aqui listadas são, entre aspas, mais simples. Perfeito, né? Acho que sana bastante, porque o investidor sempre fica com medo, né? A gente vê uma notícia dessa, sai no jornal, comentando sobre os preços ativos, sobre uma possível bolha. Acho que é bom ouvir, né? E ouvir com tanta propriedade. Elisa, eu queria te fazer uma pergunta, eu queria voltar um pouquinho para o assunto mais macro. E a gente também tem visto bastante, né, uma coisa que tem preocupado, aí acho que preocupa o nosso comitê, acho que preocupa quem está em casa, deve preocupar, não sei se como vocês têm visto, eu queria saber se para vocês também é uma preocupação, a nossa rolagem da dívida, né? A gente tem agora quase 17% do PIB para rolar, um estoque alto, né?
a gente vem observando, né, que o Tesouro vem fazendo uma boa rolagem ao longo do processo, né, os leilões estão sendo bem feitos, a gente tem conseguido passar, né, rolar um pouco a dívida, mas para 2021 o estoque é grande para rolar, né? A gente está com juros que vai começar a subir, a gente provavelmente, né, igual vocês comentaram, para vocês no segundo trimestre. Mas o leilão já começa por agora. Já janeiro já tem, né? Fevereiro já está tendo, fevereiro, março também, principalmente abril. E eu queria saber se isso incomoda, né? Se a rolagem da dívida tem incomodado vocês, se vocês colocam isso no preço, ou se isso já está precificado. Porque com juros, né, de 2 até 5, eu imagino, pode ser que o investidor não queira tomar o risco de comprar Brasil, né? Que uma inflação possa disparar, que a gente tenha dificuldade de captar recurso, né? E que para a gente poderia se tornar um cenário bastante difícil. Mas eu queria ver como vocês enxergam isso, se vocês enxergam que o Brasil vai ter essa dificuldade da rolagem, de captação, ou se não, e o que vocês enxergam sobre esse cenário. Bom, vamos lá. Na nossa visão, essa questão da rolagem, ela é uma soma de vários eventos que a gente teve ultimamente, né? A gente tem Selic baixa, encurtamento, concentração de vencimentos e, acima de tudo, né, eu acho que, na verdade, é o que causa tudo isso, é a questão do risco fiscal. E aí, diferente do que a gente tinha um tempo atrás, né, que a gente observava até as contas do governo, no presente, né, e via isso com bastante crítica e bastante cuidado, hoje o foco está todo nas reformas. Então, quando a gente fala de dívida, de solvência, etc., é impossível a gente não passar por essa questão, né? E o que a gente vê hoje é que tem uma fila grande do Congresso, né? Depois que a gente conseguir passar essa etapa da eleição da mesa diretora, né, que deve já na semana que vem se resolver, a gente tem votação do orçamento e aí a gente tem que começar a enfrentar os nossos problemas de fato, né? Então, eu acho que, por exemplo, a questão da PEC emergencial tem que ser endereçada rapidamente, é a prioridade zero, é a que vai sinalizar que o teto fica vigente, que ele é sustentável, sem contar que é a PEC que vai viabilizar a questão do auxílio emergencial, né? A gente tem uma visão na ARCS que, embora o auxílio emergencial tenha vários problemas, sem dúvida nenhuma, com relação ao teto de gastos, a gente não trabalha com rompimento de teto de uma forma desordenada, etc. Mas a gente reconhece que não ter nenhum tipo de auxílio ao longo do primeiro semestre de 2021 também não parece ser uma solução de equilíbrio. Por quê? A gente vem de um tempo de muito estímulo fiscal, né? A gente teve, quando o auxílio estava em R$600, a gente tinha estímulos fiscais da ordem de 50 bilhões por mês. Quando ele veio para 300, alguma coisa em torno de 30 bi por mês. E não dá para, de repente, a gente passar para unicamente o orçamento do Bolsa Família, que é em torno de 38 bilhões anuais. O risco que a gente corre é ter um degrau muito grande na atividade econômica nesse primeiro semestre e isso trazer, sim, também uma descoordenação. Então, a gente vê que essa sintonia fina é uma sintonia difícil, mas é um problema que o governo vai ter que enfrentar logo no início desse ano, após essas votações mais urgentes. Com relação às outras reformas, eu sou bastante simpática à reforma administrativa, porque eu acho que ela não mexe com o direito adquirido, então isso facilita a aprovação. Eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom, e se a gente conseguir sinalizar que o setor público está ajustado daqui a 15 anos, eu acho que já é um grande avanço. Não adianta a gente ficar discutindo direito adquirido e não andar. Então, eu gosto da reforma administrativa por esse ponto. Infelizmente, parece que ela ainda não está madura o suficiente para ser votada. Com relação à reforma tributária, apesar de eu reconhecer a necessidade de destravar esse sistema tributário brasileiro, que é muito complicado, traz muito custo, aumenta custo Brasil,
Eu acho que fazer uma reforma tributária num ambiente recessivo ou de pouco crescimento econômico é muito difícil, porque sempre tem alguém que perde, o governo não tem recurso para ressarcir esse perdedor durante um tempo. Então, eu acho que ou não sai nada, ou sai alguma coisa muito marginal, o que na minha cabeça significa desperdiçar capital político. Então, eu sou mais cética com relação à tributária. Com relação à precificação do mercado, o que o mercado espera e as questões mais técnicas, eu acho até que o Duda pode ajudar mais aí nesses pontos. Então, Duda. Não, na verdade, esse respaldo na dívida, da gente ter capacidade de não pagamento, passa por esse resumo, que é uma história que a Elisa contou. Enquanto a instituição estiver forte, né, a gente tiver endereçado todos os nossos problemas fiscais, respeito ao teto, reformas, o gringo, né, principalmente o grande financiador nosso, ele está menos preocupado, né, se ele vai estar financiando a gente a 5, a 6 ou a 2. Ele está muito mais preocupado se ele vai receber esse dinheiro de volta ou não. Né? O fortalecimento das instituições que vai ditar isso. Como o Santana falou, o volume de juros negativos no mundo, não é o juro de 5, 6 que não vai nos deixar se financiar, e sim o respaldo das instituições. Se a gente endereçar todos os nossos problemas a partir agora de fevereiro, né, depois da eleição na Câmara, eu acho que é extremamente factível, é fácil até a gente continuar rolando dívida. Vamos ver os últimos leilões agora de janeiro, mesmo agora, pré-eleição, ainda a gente com um risco fiscal, o governo está conseguindo colocar lotes, né, bem grandes de interembês longas, né, 2028, 2030, 2050, está endereçando bem, né, as prés longas. A gente tem 2 leilões de pré longo, né, nesse primeiro vez, muito bem absorvido pelo mercado, a curva segue fechando. Então, assim, eu acho que o preço é o de menos. O que importa é o fortalecimento da instituição, a gente mostrar que está voltar a nossa trajetória, né, de queda de dívida, para aí trazer de novo o financiador de volta para cá. Perfeito, Duda, obrigado. A pergunta, na verdade, é para você também com relação a essa parte fiscal, tá? Como é que você, como gestor, né, do fundo, capitaneando aí o fundo, como é que você trata essa questão fiscal, os riscos que existem daqui para frente, que a gente não sabe a velocidade das reformas, né? Tem um ano eleitoral em 2022 aí, enfim, e às vezes a gente acaba perdendo o ano por conta de eleições. Mas como é que você faz para capitanear considerando todos esses riscos? Você consegue virar rapidamente uma posição, fazer o hedge dessas posições? Como é que você faz isso dentro do fundo, da sua estratégia? Sim. A gente tem o fundo, né, até por questões de liquidez, né, um fundo de liquidez diária, né, a gente tem, então a gente privilegia muito a liquidez dentro do fundo. Então, essas viradas de chave, se mudar o nosso cenário da base, a gente tem a capacidade muito fácil de mudança. Então, o que a gente faz é monitorar. Acho que dá para separar essa parte de hedge em dois pedaços. Começando pelo o que a gente gosta de ter em carteira, é sempre um hedge específico para aquelas posições que você não, para aqueles eventos que você não controla, que sequer estão no seu radar, né? Os cisnes negros, aí, o Black Swan. Assim, aquilo que você não tem o menor controle, mas você não consegue sequer imaginar que ele tem. Então, o que a gente faz? É sempre em ambientes, né, principalmente mais calmos, volatilidade baixa, independente da composição nossa de portfólio, a gente gosta de ter alguns hedges para esses eventos. Então, a gente vai montando, né, algumas estruturas de opções, né, mais longas, a partir de 3 a 6 meses, bem fora do dinheiro, que são para a gente fazer assim, quase que regularmente. Eu tenho a geração mais antiga, né? Eu tenho cabelos brancos, eu sou da época do post-it de colar no computador. O único que me restou, 2 me restaram aqui no computador, um deles está escrito
hedge. Acho que existe uma parte psicológica, né, de todos nós, investidores, gestores. Toda vez que o mercado está muito calmo, a volatilidade muito baixa, o mercado vindo a seu favor, você é reticente em comprar seguro. Até uma pessoa física mesmo, né, você fica discutindo se seguro é barato, você só vai lembrar do seguro no dia que acontece. Então, o que a gente procura ter na parte de hedge, como definição, é essa parte mais onde você não controla ou sequer enxerga. Coisas bem fora do dinheiro, e a gente vai montando isso ao longo do tempo. Deixa aqui estampado aqui na tela para que a gente faça isso regularmente. Para que te dê exatamente, né, o fôlego para quando vem esse evento você ter a capacidade de aproveitar as melhores oportunidades nesses exageros. No dia a dia, né, o que a gente faz é avaliar, né, a questão de hedge. O hedge vai depender muito do nosso cenário macro. Usando agora esse cenário fiscal que você falou, quer dizer, infelizmente é uma variável, e é mais importante hoje no país, que acho que a gente não controla, não modela. A taxa comparativa da nossa classe de gestão, né, acho que o investidor como um todo, é zero. A gente vai virar passageiro e acompanhar as notícias diariamente, né, acompanhar a evolução dessa eleição, composição na Câmara, de como é que o Executivo vai lidar, se realmente a escolha, né, do novo presidente da Câmara que foi apoiado, se der, né, o candidato do governo, se a gente vai ter o respaldo dessas reformas, e avaliar o fiscal dia a dia. Infelizmente, é uma variável que a gente não tem o menor controle. O que a gente faz é, como a gente está pontualmente à disposição, a gente está um pouco mais otimista, né, no cenário externo, com a vertente China, no excesso de liquidez aí, no mundo, principalmente nos Estados Unidos. A gente acha que o Brasil, né, como um grande comprador de commodities, um país com liquidez na moeda, com liquidez na bolsa, tem que se beneficiar, talvez o maior a se beneficiar nesse cenário, que a gente precisa se endereçar das nossas questões. A gente tem hoje posições mais otimistas dentro do fundo, né, em bolsa, onde, principalmente em setores ligados a commodities, a gente se beneficia bem desse cenário externo. A moeda, que a gente acha bastante desvalorizada, né, a gente abriu uma moeda com relação aos nossos PIBs disparado, e a gente usa como, entre aspas, aí um hedge, a classe de ativo que a gente acha que mais sofre se o cenário fiscal não for contribuído, que é o mercado de juros, né? A gente, né, vai estar vendo aí juros voltar a falar em 2 dígitos, né, se o cenário fiscal não for interessado de maneira correta. Então, a gente acompanha isso diariamente, tem velocidade na rotação dessas posições. Isso não em questão de hedge, a gente gosta de usar para aqueles eventos em que a gente não faz ideia, que sempre aparecem invariavelmente aí cada ano. Perfeito. Muito obrigado, Duda. Pô, que aula, hein? Aqui, bom que a gente vai aprender. Quando você acha que não vai aprender nada, você aprende mais um pouco de novo. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre. Acho que quem está em casa agora é aquela pergunta que a pessoa espera mais, né, para a gente fazer. Que é a ideia, assim, a gente traçou o cenário macro, né? A Elisa traçou, o Eduardo também. Mas quando a gente fala de renda variável, né? Fundo de ações, eu acho que a parte macro é uma parte, mas não é o todo do fundo, né? Mas, ainda assim, o que eu queria entender? A gente traçou um cenário hoje de que os juros devem subir, né, no segundo trimestre, talvez chegue a 5% ao final do ano. A gente tem essas questões de rolagem da dívida, né, tem toda essa questão que envolve também a parte macro, mas na parte de bolsa, né, renda variável. O que eu queria saber? O primeiro ponto, né, se os juros caminhar como o cenário, né, cenário básico, juros subindo mesmo. Quais são os setores, aí eu queria saber se você tem alguma queridinha, empresa, que pode surfar essa onda, né? Então, gostaria de saber isso. Gostaria de saber um outro ponto, né? Se esse cenário não for o esperado, as coisas piorarem um pouco do projetado, quais setores você também imagina que possa passar bem, né? Quais seriam as queridinhas nesse setor? E, de uma forma geral, né? Se você fosse traçar assim, não, é óbvio que a gente faz uma projeção, mas se eu fosse traçar um número mágico para a Bolsa no final do ano, você traçaria qual número? Vamos lá. Assim, acho que essa pergunta é bem interessante, mas eu separaria ela em alguns pontos. Assim, traçar uma projeção para o Ibovespa, eu acho que o mais justo, mesmo com os juros subindo,
é pensar naquilo que eu falei, que as empresas, de maneira geral, listadas, vão ter um crescimento aí ao redor de 20% ou mais. Nesse mundo de juros baixos, como a Elisa e o Eduardo pontuaram, e ainda mais olhando os preços das commodities e observando o tamanho que as commodities têm, o peso que elas têm no índice, né, no Ibovespa, não é uma loucura ou falar que é algo absurdo pensar no Ibovespa subindo esses 20%, simplesmente reproduzindo esse crescimento de lucros. Então, assim, falar num número, eu acho que dá para pensar em crescimento de 2 dígitos no Ibovespa esse ano, sim, tá? Quantas queridinhas, esse cenário de aumento de juros, ele é claro que tem divergências em quanto os juros pode subir, mas mal ou bem já está parte precificado no mercado. E é verdade que um setor que não é bem visto pelo mercado, pelos problemas de concorrência, que é o setor de bancos, por toda essa competição com o banco digital, queda de receitas desses bancos digitais que estão oferecendo contas a zero custo. Mas é um setor que, se os juros subir, deveria se beneficiar. O problema é que é um setor muito global. Então ele acompanha muito o que acontece com o setor lá fora. Então, tentando responder a sua pergunta e não desviando tanto, se os juros subirem mais do que o mercado espera, o setor de bancos seria um daqueles que se beneficiaria, dado que o banco ele depende da rentabilidade, ele depende dessa diferença dos juros que ele consegue aferir quando faz a sua carteira de crédito. Num cenário mais problemático, apesar do que o Eduardo pontuou e a gente, como casa, entende que realmente o real está desvalorizado mais do que deveria estar, mas eu entendo que num cenário de crise, que eu acho que a pergunta vai nessa linha, você deveria ter uma valorização do dólar no mundo inteiro. E isso acabaria beneficiando as empresas exportadoras, né, como a gente viu em outras crises. Então, nesses cenários citados, né, de juros mais altos, mais do que o mercado projeta, ou de crise, eu diria que esses são os setores favoráveis. Agora, olhando o que a gente acredita como cenário base, a gente está bem construtivo com as empresas da economia doméstica. Apesar dos percalços, do problema fiscal, a gente entende que elas se sobressaem na gestão delas, nas equipes que comandam essas empresas. Geralmente, elas são as melhores dos setores delas. Então, as empresas que competem com elas, por serem menores, estão mais fragilizadas. As empresas grandes listadas dos setores domésticos, elas fizeram um trabalho de casa ao longo desses anos, reduzindo custo, reduzindo endividamento. Então, a gente tem uma perspectiva positiva aí para as empresas do lado doméstico, da demanda doméstica, né, do setor real, da economia real. Também estamos construtivos com commodities, tá? Sim, tendo a acreditar não, desculpa, mas olhando para o passado, eu fico preocupado, por exemplo, juro alto normalmente significa desempenho ruim para a Bolsa, mas também não dá para imaginar hoje Brasil de novo lá naquele patamar de 2 dígitos de juros. Eu acho que por isso que os investidores precisam se preparar. Mas antes de entrar na pergunta, eu escutei vocês falando o nome da casa, e aí eu vou entrar numa dúvida que eu tenho, e até antes de abrir aqui a nossa conversa, é ARX ou é ARX? Arx. ARX? É ARX. Pô, todo mundo, até hoje, todo mundo que eu falei, não, ARX, o fundo ARX, agora eu já sei falar. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta sobre ESG, tá? Eu não sei se isso paira dentro da gestão dos fundos hoje, mas como é que você vê esse tema hoje dentro da seleção das empresas que você faz? Porque eu participei, já vi vários eventos, teve a Expert da XP no ano passado, agora a gente aqui conversando com alguns gestores, enfim.
Quando você faz a avaliação de uma empresa, você olha o ISD dessa empresa também nessa seleção? Ou hoje você vê basicamente a possibilidade de crescimento daquele negócio e transfere isso para a carteira, para o portfólio do fundo de investimento? Não, sem dúvida, a gente olha. Eu acho que a parte do G, né, do ESG, a governança, foi a que mais ganhou destaque no início, né? Aí depois a parte ambiental, a parte social começou a crescer. Na verdade, a gente já pratica isso há algum tempo, até por ter uma base de estrangeiro grande, da Europa, por exemplo, que já vem isso há algum tempo, a gente já avalia isso. A gente contratou uma consultoria até para colocar em números isso aí nos nossos modelos. Porque uma coisa é você fazer a parte qualitativa que a gente já fazia. Outra coisa é você tentar precificar o efeito de empresas que adotam práticas boas de ESG no valor dessas empresas. Então, a gente contratou uma consultoria para nos nortear, para conseguir a gente atribuir valores para as nossas avaliações. E esse é um movimento que vai continuar, só tende a crescer. O que, na nossa opinião, não impede que alguns setores sejam simplesmente desconsiderados na área de investimento. A gente tem, por exemplo, o petróleo, que vai continuar sendo uma commodity essencial por muitos anos. Então, a gente observa as empresas que se adequam mais a esse cenário de governança, respeito ambiental e social, dentro da nossa carteira e dentro da possibilidade de investimento. Perfeito. Bom, queria agradecer demais a presença de vocês, o tempo de vocês, mercado aberto, tudo funcionando. Imagino que seja tenso ficar aqui durante 1 hora praticamente fora do mercado, mas eu queria abrir aqui para as considerações finais, e aí se puder, Elisa, Eduardo e você, Alexandre, fazerem aqui as considerações finais desse nosso bate-papo. Obrigado mesmo, tá? Foi um prazer conversar com vocês aqui. O prazer foi A nosso. gente que agradece. A gente que agradece. Exatamente. Acho que só Bom, como para considerar... consideração... acho que, Vai aí. a gente já comentei ao longo do que a gente conversou, mas eu acho que para todo mundo, público aí de pessoas físicas, consultores, assessores, a gente está vivendo, né, está saindo do ambiente extremamente difícil do ano passado, entrando agora, parece um pouco mais difícil aqui no mercado local. Então, que revejam seus tabetes, revejam sua liquidez, né? Converse com o assessor, converse com o seu consultor, para que, se a gente tiver alguma disrupção, se a gente tiver qualquer mudança do cenário todo que a gente traçou, né, obviamente os preços serão completamente outros, e que a gente esteja sempre preparado para aproveitar as oportunidades. Né? Esse é um exercício que tem que ser constante, aquele questionáriozinho que a gente preenche tanto como investidor, né, como ajudado pelo assessor, pelo consultor. Ele tem que ser o mais importante possível nessa fase de investimento. Então, para que exatamente a gente, nesses momentos mais oportunos, a gente esteja líquido e pronto para aproveitar as oportunidades. Perfeito, gente. Bom, muito obrigado mais uma vez, obrigado pela presença de vocês e agradecer demais aí esse bate-papo que eu acho que foi bastante enriquecedor, trouxe muito conteúdo aqui, uma ideia muito ampla para todos que estão nos assistindo aqui. Acho que é esse tipo de coisa a gente vai construindo conhecimento e mudando o mercado financeiro. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Agradecemos. Ótimo ano. Muito obrigada, pessoal da Arx. Walter e Felipe também, muito obrigada. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, o tema é super atual. Open Bank, Pix e revolução nos bancos vai ser o nosso assunto, tá bom? Até já!